Meus irmãos, nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens. Nós passamos aí muito tempo falando sobre os 4 evangelhos e nós passamos muito tempo falando sobre os últimos dias de Jesus, mas na semana passada nós encerramos o último dia de Jesus na terra. E o último dia de Jesus na terra foi quando ele subiu ao céu, é o que nós chamamos de ascensão. A ascensão de Cristo foi quando Cristo deixou essa terra, seu último dia na terra, e ele foi para o paraíso, aonde ele está até hoje e continuará lá até o dia da sua segunda vinda. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que é Aprendendo a Buscar o Senhor. Aprendendo a buscar o Senhor. Nós vamos explorar o que é isso, buscar o Senhor, e nós vamos explorar especialmente o aspecto prático, o aspecto não somente teórico, mas nós queremos ajudar vocês a praticar isso na vida de vocês de forma concreta, para que não seja somente com palavras, mas que seja com atitude. Para quem não sabe, nós aqui costumamos pregar expositivamente. O que é pregar expositivamente? É a pregação que nós aprendemos na Bíblia, que a pregação deve ser bíblica. Então o pregador, ele deve ler o texto bíblico, ele deve explicar o texto bíblico e ele deve aplicar o texto bíblico. Ler, explicar, aplicar. Podemos resumir assim. Então, toda semana nós temos um texto que serve de base para o sermão. E esses textos que servem de base para o sermão, eles costumam ser interligados com a semana seguinte. Então, saiba que se você vir hoje, você vir semana que vem, você vir na outra semana, é uma sequência. Pregação expositiva, sequencial, quer dizer, expõe o texto bíblico e nós seguimos uma sequência. Então, a temática da nossa série é isso. Série quer dizer que nós estamos seguindo esse tema em todas as nossas exposições. E o sermão de hoje, vamos continuar o que nós começamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre a ascensão de Cristo em Atos 1. E hoje nós vamos inaugurar nossa série também em Atos 1. E o título de nosso sermão é Buscando ao Senhor com Línguas de Fogo. Buscando ao Senhor com Línguas de Fogo. Vamos ler e vamos descobrir o que é isso, línguas de fogo, à luz da Bíblia. Diz assim, Atos capítulo 1, versos 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Pulem para o verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam,
Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pulem para o capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu-se toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isto? E outros zombando, dizendo: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O céu se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás o que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção, nem Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltados pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão dos santos, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Até aí. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós lemos aqui essa longa passagem e nós continuamos de onde paramos na semana passada. Vocês viram aqui que o Senhor Jesus, nos primeiros capítulos aí de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, ele não permaneceu nessa terra, mas em seu corpo humano, em sua carne humana, Jesus Cristo subiu ao céu, deixou este mundo e foi recebido no paraíso. E como os anjos disseram no verso 11, olha só o capítulo 1, do verso 11, que os apóstolos, os 11 apóstolos, quando eles viram isso, eles ficaram olhando para o céu, ficaram parados assim, impressionados com aquilo que eles tinham acabado de ver. E os anjos falaram: por que vocês estão olhando para o céu parados aí? Esse Jesus que vocês viram subiu ao céu, ele há de voltar assim como ele subiu. E aí nós vemos no verso 12, dos versos 12 até o verso 14, que eles, depois de testemunhar a ascensão de Cristo, eles voltaram para Jerusalém, e no verso 13 eles subiram ao cenáculo. Se vocês lembram, nos 4 evangelhos, o cenáculo era o lugar, foi o lugar da ceia do Senhor, onde Cristo instituiu a ceia do Senhor e onde ele celebrou a sua última Páscoa. Então, o lugar em que os 11 apóstolos e outras pessoas aí estavam reunidas era no mesmo lugar em que Jesus instituiu a ceia, que é a ceia que nós celebramos até hoje, é onde Jesus celebrou a sua última Páscoa, é onde Judas Iscariote se levantou para ir trair Jesus. Então era um lugar importante. E nós vemos no verso 13 aí do capítulo 1, que estavam reunidos os apóstolos. Você viu o nome dos apóstolos aí, não tem o nome de Judas, que nessa altura do campeonato Judas já tinha cometido suicídio. Mas você vê que além dos apóstolos, você tinha aí você tinha mulheres, ele não identifica exatamente aí que mulheres eram essas, mas provavelmente estava aí também incluída
as esposas dos apóstolos. Muitas vezes a gente não para pensar que a maioria dos apóstolos eram casados, eles tinham esposa, mas ele diz aí mulheres, que é para dizer que tinha mulheres ali junto. Provavelmente as esposas dos apóstolos estavam juntos, provavelmente Maria Madalena, aquelas mulheres que seguiam Jesus, que fazia parte daquele círculo mais próximo de Jesus. Ele fala aí sobre Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então tinha esse grupo de pessoas no cenáculo, e eles estavam lá fazendo o quê? No verso 14, eles perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Ou seja, eles estavam reunidos nesse lugar, orando e clamando e buscando a Deus. Por que eles se reuniram nesse lugar que ficava em Jerusalém? Para ficar lá orando, por ordem de Jesus. O próprio Jesus mandou que eles fizessem isso antes de subir ao céu. Volte aí no verso 4. Estando com eles, no verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, não podiam ir para qualquer outro lugar, até que o Pai, que tinha prometido algo para eles, cumprisse a sua promessa. E qual era essa promessa do Pai? É o que está no verso 8, e que também, na verdade, está no verso 5, Olha o verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a promessa do Pai, que eles tinham que esperar se cumprir em Jerusalém, era a promessa do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Então, vocês veem aí que Cristo subiu aos céus, Cristo tinha subido ao paraíso, Cristo tinha dado ordem para os apóstolos. Vocês viram no verso, antes de subir ao céu, ele também mandou no verso 8, que os apóstolos pregassem, anunciassem o evangelho às nações, que eles pregassem até os confins da terra. Mas você vê que os apóstolos foram proibidos de iniciar a missão que Jesus deu para eles, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então vocês viram que eles tinham uma ordem de Jesus, eles tinham um mandamento: vocês vão até os confins da terra, vocês vão pregar, vocês vão batizar, aquela ordem que a gente já viu que os apóstolos receberam de Jesus, mas eles não poderiam fazer isso sem que algo acontecesse, sem que houvesse uma descida, um milagre relacionado ao Espírito Santo, para que eles estivessem capacitados a essa obra. Então, a primeira coisa que isso nos ensina é que o homem, por si mesmo, nada pode fazer, exceto se o Espírito Santo o capacitar a fazer. Então, essa aqui é uma das passagens mais claras da Bíblia que ensina isso. Por quê? Porque até então, os apóstolos tinham convivido com Jesus por 3 anos, os apóstolos já tinham visto Jesus realizar milagres, os apóstolos já tinham ouvido todo o sermão de Jesus, os apóstolos já tinham visto Jesus ressuscitar, os próprios apóstolos realizaram milagres com Jesus. Quando Jesus estava na terra, eles também foram capacitados a realizar milagres. Então eles viram, não tem como estar mais perto dos apóstolos não tem como estar mais perto de Jesus do que os apóstolos tiveram. Mas ainda assim, mesmo com toda essa proximidade, foi necessário esperar para ser revestido do Espírito Santo. Esperar o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver então que aqui, com essa ordem de Jesus de esperar, e você viu que eles esperaram orando, eles esperaram suplicando, reunidos, esperando aquele momento acontecer, nós vamos ver que a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, foi o primeiro sinal do reino de Cristo. Foi o primeiro sinal do reino de Cristo. Por quê? Nós vemos que Cristo subiu ao céu, e tendo subido ao céu, Jesus não subiu ao céu para abandonar o mundo, como se fosse: cansei de vocês, vou abandonar. Mas nós vimos que Cristo subiu ao céu para ser entronizado como rei, que vai ser o assunto, inclusive, do sermão de Pedro. Ele subiu ao céu para ser reconhecido como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o governador de todas as nações,
o governador de todo o universo, e vocês viram que os apóstolos foram escolhidos para ser testemunhas de Jesus, testemunha do que Jesus é, de quem Jesus era, do que ele fez e da sua ressurreição. E os apóstolos testemunharam que Jesus havia sido entronizado, eles testemunharam Jesus subindo ao céu. Eles viram isso com os olhos. Porém, o dia da descida do batismo com o Espírito Santo vai ser o dia em que essas verdades que os apóstolos haviam testemunhado, estavam testemunhando, Jesus Cristo do céu daria uma prova, na verdade uma sequência de provas públicas para todo o povo saber que ele realmente estava no céu. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre Atos 2, que nós vamos ler aqui, é que este é o primeiro ato público em que Jesus do céu, o Rei Jesus no paraíso, ele dá um sinal para a terra dizendo: eu cheguei, eu estou aqui, eu fui recebido pelos anjos, agora sim vocês podem começar a fazer o que eu mandei. Então este dia de Pentecostes foi isso, é Jesus do céu dando aviso que ele foi fazer, ele cumpriu o que ele disse que iria fazer, que ele foi recebido no céu. E o livro de Atos todo é isso. O livro de Atos, os apóstolos poderiam ser chamados os Atos do Reino de Cristo, poderia ser chamado assim, os Atos do Reino de Cristo, porque Atos dos Apóstolos, o personagem principal não são os apóstolos. O personagem principal, como de toda a Bíblia, é Jesus. E Atos dos Apóstolos é Jesus exercendo o seu reinado, e esses sinais que nós vemos em Atos são sinais de Jesus no céu, avisando quem é que reina. Porque os apóstolos, eles viram Jesus subindo. Eles não viram Jesus chegando lá. Eles viram Jesus subindo. Eles não viram Jesus chegando lá. E a maior parte, e o resto das pessoas, a maioria também não viu Jesus subindo. Então, estes sinais que acontecem em Atos, são sinais de Jesus do céu dizendo: eu estou aqui em cima, o que os apóstolos estão dizendo que eles viram é tudo verdade, e toma aqui esses sinais para provar. E ao mesmo tempo, quando nós lemos que eles, para aguardar a chegada deste dia, eles tiveram que passar 10 dias orando, eles passaram 10 dias orando, esperando chegar o dia. Com essa necessidade de esperar, com essa necessidade de orar, os apóstolos e aqueles que estavam com eles foram preparados e acostumados em seu coração a entender que tudo o que eles fariam a partir dali teria que ser feito em submissão ao Rei Jesus. Vocês veem que não foi simplesmente: vai Pedro, vai João, vai Bartolomeu, vai Tomé, pregue às nações, então a gente vai. Não, para pregar às nações, eles tinham que saber que eles pregariam em submissão ao Rei Jesus. Em submissão a Ele, não no próprio nome dele, porque nós quisemos, mas no nome de Jesus. E Jesus os ensinou isso, fazendo eles, antes que eles saíssem, eles teriam que passar 10 dias em oração, para aguardar a autorização para sair. Até que no capítulo 2, vamos para o capítulo 2 agora, finalmente chegou esse dia, o dia do batismo com o Espírito Santo. Diz assim no verso 1 do capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. O que é o dia de Pentecostes? Capítulo 1, capítulo 2, verso 1. O que é o dia de Pentecostes? Olha só. Pentecostes é uma festa do povo de Deus do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, se vocês voltarem lá em Levítico capítulo 23, o povo de Deus, os crentes do Velho Testamento, eles tinham que celebrar a festa do Pentecoste. Tem vários nomes para essa festa. Tem vários nomes, mas o nome Pentecoste vem do seguinte: a primeira festa dos
do povo de Deus do Velho Testamento era a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa tinha que ser celebrada no dia 14 do primeiro mês. Então eles tinham um calendário, e no dia 14 do primeiro mês era a festa da Páscoa. O que a festa da Páscoa celebrava? O nascimento do coelho? Não era o nascimento do coelho. A festa da Páscoa celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E eles tinham a festa da Páscoa, e aí tinha a festa dos pães ázimos, porque quando eles foram libertos da escravidão do Egito, eles tiveram que sair correndo, sair fugido, e aí eles não tiveram tempo de fermentar o pão. Então, o pão ázimo é isso, é pão sem fermento, a festa do pão sem fermento, para lembrar dessa saída do Egito, quando eles não tiveram tempo de fermentar o pão. E aí depois dessa festa, dessa celebração da libertação da escravidão do Egito, 50 dias depois, tinha outra festa, que é a festa do Pentecostes. Então, por que Penta? Você lembra de Penta? Eu lembro do tempo que o Brasil era pentacampeão. Pentacampeão quer dizer 5 vezes campeão. Penta, 5. Então, Pentecostes quer dizer 50. Por que 50? Porque essa festa era 50 dias depois da celebração da Páscoa. Então, tinha a Páscoa, 50 dias depois tinha a festa do Pentecostes. Então, a festa do Pentecostes não é uma festa do Novo Testamento. Por quê? Porque essa era uma festa só do Velho Testamento. Colossenses 2, Romanos capítulo 14, Gálatas capítulo 4, ensina que essa festa do Pentecostes foi cancelada no Novo Testamento, que é o tempo que a gente vive. Então, Pentecostes não é, em primeiro lugar, uma referência à descida do Espírito Santo. Esse não é o significado de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu. Pentecostes é a festa dos judeus, e nesta festa o Espírito Santo desceu. São duas coisas distintas. Já tinha Pentecostes muito antes desse evento. Pentecostes era celebrado pelo povo de Deus desde o tempo de Moisés. E eu te digo mais, neste dia aqui, a festa de Pentecostes para o povo de Deus acabou. Este foi o fim da festa de Pentecostes para o povo de Deus. Isso é assunto para outro dia. Então, vamos diferenciar entre Pentecostes e ficar misturando com outra coisa que não é o mesmo significado. São duas coisas diferentes. Deus escolheu que a descida do Espírito Santo fosse nesse dia de Pentecostes, mas não é por causa da descida do Espírito Santo que existia essa festa. Essa festa já existia desde o Velho Testamento. Então, se você fosse um crente que vivia no Velho Testamento, você era tipo assim, Jeremias, Isaías, esses caras aí do Velho Testamento, você era um crente do Velho Testamento, você saberia que 3 vezes por ano você tinha que viajar para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, primeiro mês do ano, depois festa de Pentecostes. Você tinha que viajar para Jerusalém de novo. Quantos dias depois? 50 dias. E depois, no mês 7, você ia viajar para Jerusalém pela 3ª vez para celebrar a festa do tabernáculo. Então, há 3 momentos: Páscoa, Pentecostes e tabernáculo. São as 3 grandes festas do povo de Israel no Velho Testamento. Então, vocês lembram que Jesus foi crucificado durante qual festa? Qual das 3 festas Jesus foi crucificado? Durante a festa da Páscoa. Então, se era durante a festa da Páscoa, o que havia muito em Jerusalém? Havia pessoas do mundo inteiro em Jerusalém. Quando Jesus foi crucificado, havia crentes do mundo inteiro em Jerusalém. E é por isso que os fariseus, vocês lembram que eles estavam preocupados porque Jesus ressuscitou Lázaro alguns dias na verdade, poucos dias antes da festa da Páscoa. E se ele realizou aquele milagre logo na hora da festa da Páscoa, tinha judeus do mundo inteiro sabendo e vendo Jesus pregar. Então vocês vão ver nos evangelhos que eles se preocupam muito com esses momentos de festa, porque os momentos de festa era o momento que tinha crentes do mundo inteiro reunidos em Jerusalém. Então era o momento que, se eles ouvissem Jesus, se eles vissem o milagre, Jesus ia ficar popular demais. Então, por isso que nesse momento de festa, vocês vão ver nos evangelhos, é onde tem mais confusão, é onde tem mais conflito, é onde eles estão mais preocupados, é onde tinha mais pessoas. Então, se Jesus foi crucificado nesse dia do Pentecostes, quer dizer, no dia da Páscoa, na festa da Páscoa, que é a festa da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito,
Isso significa que as pessoas, os crentes que frequentavam essas festas do mundo inteiro, vinham de Roma, vinham de vários lugares do mundo, de vários continentes, na verdade, eles já tinham ouvido Jesus pregar muitas vezes, ou pelo menos ouvido falar de Jesus pregar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. Os israelitas do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, ouviram Jesus pregar diversas vezes. Vou dar um exemplo aqui então. Se você fosse um crente que morasse lá em Roma, você morava em Roma, mas você servia, você era judeu, você servia o Deus de Israel. Onde você tinha que estar no dia 15 do primeiro mês? Você tinha que estar em Roma nesse dia? Se você estivesse em Roma nesse dia, você estaria pecando, porque Deus mandou você subir em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Você não podia ficar em casa no dia 1º do dia 15 do mês. No mês 1º, no dia 15. Você tinha que ir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, quem é que você ia encontrar lá em Jerusalém? Uma das pessoas que estaria nessa festa também. Jesus. Aí você ia ouvir toda aquela conversa de Jesus. E Jesus estaria lá pregando, milhões de pessoas, mas estaria lá no meio de toda aquela conversa de Jesus. Quantos anos Jesus passou na terra? Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos. Quantas vezes por ano, então, Jesus subia durante o seu ministério? Não vamos falar antes da sua vida, mas quantas vezes por ano, durante o seu ministério, Jesus subia para Jerusalém? 3 vezes por ano. Então, em todo o ministério de Cristo, quantas vezes Jesus ficou em Jerusalém pregando durante o seu ministério? 9 vezes. Então, 9 vezes, os judeus e outros crentes que não eram judeus do mundo inteiro, sempre que eles subiam para Jerusalém, eles tinham a oportunidade de ouvir Jesus pregar. 9 vezes. Você teve 9 chances de identificar que era ele, durante o seu ministério. E aí, então a gente vê que Jesus, embora Jesus nunca tenha saído da província da Judéia, ele nunca saiu de Israel, ele pregou para pessoas do mundo inteiro. Porque aquela pessoa podia ouvir Jesus pregar lá na festa, e ele ia voltar lá para Roma, ele ia voltar para a Espanha, ele ia voltar para a África, ele ia voltar para o Egito, ele ia voltar por vários lugares, e ia falar de Jesus que ele ouviu na festa. Então olha só como é que Deus preparou algo para a vinda de Jesus. Deus preparou isso para que quando Jesus viesse, tinha um ponto de encontro com Jesus, todas as vezes que você foi para a festa. Agora, se você fosse um judeu que não ligava assim para ir para a festa, você era um cara assim que não ligava muito, olha só que oportunidade você perdeu. Você perdeu a oportunidade de ver Jesus pregar e realizar milagres. Então esse é o contexto que nós temos aqui, ó. Jesus tinha morrido na festa da Páscoa. Jesus morreu no dia da Páscoa, no dia 14 do mês 1, e Jesus ressuscitou no 2º dia de Pães Ázimos, que foi no domingo, que fazia parte da festa dos judeus. E 50 dias depois, você tem a festa de Pentecostes, onde novamente havia crentes, servos de Deus do mundo inteiro reunidos em Jerusalém. E nessa reunião em Jerusalém vai ser o dia em que Jesus do céu vai dar o primeiro testemunho de que ele chegou. Então veja que não é só os apóstolos, conversa de pescador, eu vi aquilo ali. Não, os apóstolos vão falar enquanto os apóstolos pregam. Atos todo é isso. Enquanto os apóstolos pregam, está Jesus no céu, validando e confirmando a palavra dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos por meio de sinais e de prodígios. Nós vemos isso em Hebreus 2, pode abrir aí rapidamente, em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versos 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, no verso 3,
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí ele vai dizer, essa grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor. Então ela começou a ser anunciada pelo Senhor lá nos 4 evangelhos, quando Jesus esteve na terra, 3 anos de ministério. E depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Esse pelos que a ouviram está falando dos apóstolos. Os apóstolos que ouviram Jesus pregar, confirmaram a pregação de Jesus. E no verso 4, ele está dizendo que Deus testificou com os apóstolos por meio de sinais, milagres e várias maravilhas. Então Jesus Cristo do céu confirmava que os apóstolos estavam dando testemunho correto e que ele realmente era o rei. E aí nós vamos voltar para Atos 2 e nós vamos ver aí agora sobre o primeiro grande sinal. O primeiro aviso de Jesus, dizendo, eu estou aqui em cima, eu cheguei, eu fui entronizado. Atos 2, versos 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles estavam lá, no cenáculo, e de repente, quando chegou o dia da festa, o dia de Pentecostes, eles ouviram aquele barulho de um vento, não era um ventinho não, eles viram um vento muito forte, um vento veemente e impetuoso. Se alguém aqui já teve um lugar de ventania, eu já tive um lugar que já teve furacão. Eu nunca mais esqueço da força do vento quando estava passando furacão. Isso eu era criança, tinha 9 anos de idade, e eu estava num lugar que teve furacão, e a gente tentava, uma vez eu tentei andar no meio disso, tentava andar em câmera lenta, se andando assim, porque o vento te empurrando para trás. O vento é muito forte, o vento furacão, o sujeito se sai voando, igual o super-homem, sai voando. Então esse vento aqui era como se fosse isso, veemente, impetuoso, ou seja, um vento muito forte, vindo do céu, até que entrou na casa em que eles estavam, entrou aquela ventania. E aquela ventania foi o primeiro anúncio, o primeiro sinal. O Espírito Santo está chegando, o Espírito Santo está chegando, Jesus Cristo está lá do céu, e ele cumprindo a sua promessa. Vocês lembram que Jesus falou isso exatamente no cenáculo. Se vocês leem João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, é no cenáculo, no contexto da ceia, e Jesus no cenáculo fala assim, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Chegou o grande dia. E eles viram eles estavam todos os dias orando, primeiro dia orando, segundo dia orando, terceiro dia orando, quarto dia orando, quinto dia orando. Chegou no dia 10. Quando chegou, começou a chegar os crentes do mundo inteiro, os servos de Deus do mundo inteiro, estava chegando em Jerusalém, a cidade começando a ficar abarrotada. Aí teve aquele estrondo no céu, e entrou a ventania dentro do lugar, verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então o primeiro sinal foi a ventania, o segundo sinal foi o sinal do fogo. Línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada uma deles. Então se você estivesse lá, você olhasse para Pedro, você ia ver sobre a cabeça de Pedro uma língua, você teria uma visão de um fogo, uma língua como que de fogo. Se olhasse para Bartolomeu, se olhasse para Tomé, se olhasse para João, você olhar para cada um dos apóstolos, e havia um sinal, uma visão sobre a cabeça deles, línguas repartidas como que de fogo. Então esse é o segundo sinal. E nós vamos ver o que esse sinal significa. E aí o terceiro sinal no verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, olha só que cena, situação impressionante, miraculosa, poderosa, que esses apóstolos, essas pessoas, eles começaram a falar em outras línguas. Então veja que língua aí não está no singular, está no plural. Não está no singular, está no plural. E o fato de estar no plural é razão suficiente para provar que essas línguas eram idiomas humanos. Por quê? Já vou te explicar. No verso 5, vocês vão ver aquilo que eu já expliquei aqui, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, por que estavam esses judeus de várias nações? Eu já expliquei aqui, porque era festa do Pentecostes. Então vinha um judeu lá de Roma, vinha um judeu do Egito, vinha outro da Etiópia, vinha outro, inclusive, vinha pessoas lá da Espanha. Vários lugares, todas as nações existentes daquela época. Se você parar para pensar o tamanho da viagem que o cara tinha que fazer. Então, tinha pessoas de todas as nações. E essas nações, elas falavam a mesma língua? Elas falavam toda a mesma língua? Não falavam todas a mesma língua. A pergunta é, por que todas as nações não falam a mesma língua, o mesmo idioma? Por que no Brasil a gente fala português, e aí o português vem do latim, é um desenvolvimento do latim, no outro lugar fala outro idioma, no continente tal fala outro? Por que existe divisão de línguas? A Bíblia nos faz lembrar que a divisão de línguas é por causa do pecado. Lá na Torre de Babel, Deus dividiu as línguas lá na Torre de Babel. E diante disso, nós temos os diversos idiomas que nós temos hoje. Aí eu pergunto o seguinte: se a divisão das línguas ocorreu por causa da Torre de Babel, a pergunta é: no céu existe pecado? No céu não existe pecado. No céu não existe divisão. Não tem que haver divisão no céu. No céu vai ter o lugar dos brasileiros. Os brasileiros não podem se misturar com os indianos no céu. Né? Será que vai ter isso no céu? Não, né? No céu, será que os anjos, tem briga entre os anjos, né? Para ver, não, eu não aguento mais você. Miguel, vou te falar uma coisa, Gabriel, eu não aguento mais você, eu vou morar lá do lado do céu que eu estou enjoado de você. Não existe isso no céu. Então, no céu não existe razão para crermos que no céu existe um monte de línguas. Isso por si só prova que as línguas não podem ser celestial, porque celestial só vai ter uma. As línguas aqui são os idiomas humanos que eram falados por cada uma dessas nações. Nós vamos confirmar isso, né, no verso 4. Começaram a falar noutras línguas, plural, em conformidade com o Espírito Santo que lhes concedia. Ou seja, vocês têm que pensar que cada apóstolo, ele recebeu uma língua diferente. Não eram todos os apóstolos falando a mesma língua, mas cada apóstolo recebeu uma língua diferente. Olha só no verso 4, ó. Vamos repetir. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aí nós vamos no verso 8, quer dizer, verso 7. E aí o povo vai ouvir isso. Olha só o que vai ter a conversa entre o povo. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí no verso 9 ele vai dizer a língua de cada um, ó. Partos e medos, elamitas, os que habitam. Isso aí são nome dos lugares da época, das nações, dos povos.
essas são as línguas que eles estão ouvindo os apóstolos falar, e cada apóstolo falando a sua língua. E aí você tem que ver que saíram a multidão. Tá? Tem gente que imagina isso daqui, aí imagina assim, os 11 apóstolos enfileirados certinho, né? Você imagina os 11 e meia dúzia de gente na frente falando, estou ouvindo uma língua. Não é assim. Isso aqui era o dia de Pentecoste, tinha gente do mundo inteiro. Olha só a quantidade de nações que eu estou falando. Então você tem que imaginar que está Pedro aqui, tem a multidão, está Tomé lá, tem a multidão. Então cada um está posicionado no lugar, é a multidão que está aqui, eles já chegaram na multidão. E nessa multidão, cada um está diante de um povo, falando o idioma daquele povo. Então esse foi o milagre das línguas no dia de Pentecostes. E aí a gente tem que se perguntar então, qual era a razão desse sinal? Por que Deus deu esse sinal para sinalizar que Cristo estava no céu? Qual é o significado dessa língua de fogo? E quando a gente entender o significado dessa língua de fogo, isso vai nos ajudar a entender algo muito importante sobre buscar ao Senhor. Veja bem, no capítulo 1, verso 8, o que Jesus disse para os apóstolos, antes dos apóstolos subir ao céu? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aonde que eles seriam testemunhas de Jesus? Em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o quê? Até os confins da terra. E vocês lembram nos evangelhos também que Jesus manda que os apóstolos pregassem o evangelho a todas as nações, testificassem a todas as nações. Então, o sinal das línguas é uma confirmação miraculosa, sobrenatural, de que Jesus tinha escolhido os apóstolos para ser sua testemunha a todas as nações, e que todas as nações seriam recebidas por Deus como parte da família de Jesus. Então veja que a ideia da língua como de fogo, pensa nessa ideia de língua. Pense no que significa língua. Para que você usa a sua língua? Você usa a sua língua para falar. Língua é a fala. Você usa a sua língua para falar. E os apóstolos aqui tinham que falar perante todas as nações da terra. Por isso que não faz sentido que essas línguas não sejam línguas humanas. Porque o objetivo do sinal da língua é o testemunho às nações humanas. Esse é o significado das línguas. Que todas as nações adorariam a Deus. É isso que essas línguas significam, que todas as nações, etnias, raças, povos, idiomas, tinham que adorar a Deus, e Jesus ia salvar todo mundo. Jesus ia salvar todos os povos, que Deus ama todas as raças. O sinal das línguas é isso. Ou vamos ser mais específico, se você tivesse lá e você fosse egípcio, no sentido que você veio do Egito, da terra do Egito, aí se você visse o apóstolo Bartolomeu, não sei qual idioma Bartolomeu estava falando aqui, mas você ia ver o apóstolo Bartolomeu orando e louvando a Deus na língua dos egípcios, você ia ver aquele milagre. E você ia ver que ele estava adorando a Deus na língua dos egípcios, na sua língua, com o seu sotaque. O que Deus estava ensinando com isso? Que ele ama os egípcios. E que ele quer os egípcios adorando a ele na sua casa. Esse é o sinal. Se você fosse, por exemplo, da Etiópia, falei aqui sobre a Etiópia há algumas semanas, você não ia ver alguém adorando só em hebraico, como se fosse algo distante. Esse é o Deus de Israel.
Esse não é o meu Deus, porque eu sou da Etiópia. Esse é o Deus de Israel. Aquele milagre você ia ver Tomé adorando na sua língua. E você ia sentir a proximidade de Deus, que Deus me ama, da Etiópia, Ele também é meu Deus. Então esse aqui foi o sinal de Jesus do céu, dizendo: eu amo todas as nações e eu quero todas elas comigo. Confirmando o que Ele tinha mandado os apóstolos fazer: ide e sejam minhas testemunhas em todas as nações. É o que Paulo vai perguntar em Romanos capítulo 3. Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? De maneira também nenhuma o é também dos gentios. Então o sinal das línguas é um sinal maravilhoso, inclusive para nós, porque é um sinal de que nós somos brasileiros, nós estamos distantes de Israel, mas Deus também nos ama enquanto brasileiros. Deus nos ama quanto gaúchos, quanto cariocas. Deus ama todos os povos e Deus tem um lugar na sua casa para todos os povos. E aí entra, por que essa língua, ela vem em forma de fogo? Porque o elemento fogo. No verso 3, né? Bom, se a gente analisar várias passagens da Bíblia, você tem dois usos da ideia do fogo. Lembre que isso aqui é um simbolismo sobrenatural. Então você tem dois usos da palavra fogo. O fogo na Bíblia é usado para representar destruição. Por exemplo, quando Jesus fala do fogo no inferno, é destruição. Tem várias passagens. Sodoma foi destruída no fogo. Mas a Bíblia também fala sobre o fogo no sentido de purificação. Então, o fogo na Bíblia não é só destruição. O fogo na Bíblia também é purificação. Como assim purificação? Vamos abrir em 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, versos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então o ouro ele é provado pelo fogo. Se for falsificado, você vai colocar no fogo, vai acabar isso ali, vai queimar. O ouro de verdade, quando eu comprei esse anel aqui, né, no meu casamento, me disseram que era de ouro. Eu nunca botei no fogo para testar. Mas se eu quisesse provar, teria que provar com fogo. Aí ia passar pelo fogo. Então está tirando todos os resíduos impuros. Né? Se esse anel estivesse sujo ou misturado com alguma coisa, a coisa misturada ia queimar no fogo, ia sobrar só o quê? Só o ouro puro. Então o fogo é tratado na Bíblia como também, não só para destruir, mas também como uma provação que purifica, que tira os resíduos ruins. Deus faz a nossa fé passar pelo fogo, para que a sua fé só fique o que é de qualidade, o que é real, o que é autêntico, que as coisas falsas, fakes, sejam destruídas. Então, a língua tem, o fogo tem esses dois significados na Bíblia. E aqui nós vemos em Atos, pode voltar lá, que o significado de Atos é positivo. Então, as línguas como de fogo. Então, o sinal das línguas, como nós já vimos, é o sinal de que Deus está aceitando todos os povos, todos os idiomas, todas as raças. Deus está recebendo por Jesus Cristo. E é isso que os apóstolos vão fazer, eles vão chamar todos os homens. E essas línguas aparecem em forma de fogo, porque quando nós vamos adorar a Deus, quando nós vamos buscar a Deus,
as nossas palavras, a nossa língua devem estar purificadas pelo Espírito Santo. E aí isso é, em certa forma, um cumprimento da profecia de Sofonias, que nós já chegamos a ver aqui, ó. Abra Sofonias capítulo 2. Quer dizer, Sofonias capítulo 3, esse capítulo aí ele profetiza a salvação dos gentios. Sofonias 3, verso 9: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então veja que para invocar ao Senhor, para orar a Deus, para ter um relacionamento com Deus, para adorar a Deus, você precisa ter uma língua purificada. Você precisa ter uma língua santificada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, pode voltar em Atos 2. O homem não tem base, capacidade e nem moral de buscar a Deus, de clamar a Deus por sua própria língua, por suas próprias obras. Com que base você que é pecador, você que é sujo, você que tem cheio de pecados, com que base você vai clamar e buscar ao Senhor? Você não tem base nenhuma. E por isso você precisa de Jesus, o Rei, e você precisa do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, para te dar línguas de fogo. Então, meus irmãos, as línguas de fogo, elas apontam, ainda que nós não tenhamos o sinal visível hoje, ainda que nós não estejamos vendo aqui no nosso culto as línguas de fogo, aquele milagre, aquele sinal, aquilo que Deus realizou naquele dia, continua a nos instruir até o dia de hoje sobre o único tipo de oração, de clamor, de invocação que Deus aceita. Deus não aceita oração que não seja realizado no fogo do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 8. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus envia o teu Santo Espírito, o Santo Espírito dele, que nos ajuda a orar. Então, buscar a Deus com línguas de fogo é figuradamente buscar a Deus no Espírito e não na carne, da forma como o Espírito ensina e não da forma com que eu digo. Seja qual for o idioma que você fala, você tem aqui a garantia que Deus ouve a oração em todos os idiomas. Ele realizou um milagre para provar isso. Então clame a Deus em português, ore a Deus em português, mas quando orar, tenha certeza que a tua oração está revestida com fogo do Espírito Santo. Porque Deus não aceita oração nenhuma que não for realizada pelo Espírito. E essa é a grande lição do dia do Pentecostes. E é o que nós vamos refletir ao longo de nossas mensagens. Nós vamos aprender que não existe, assim como não existem muitos caminhos de salvação, só existe um único caminho de salvação, que é Jesus. A implicação disso é que não existem várias maneiras de buscar a Deus, só tem uma maneira de buscar a Deus, que é no Espírito. Deus não pode ser buscado exceto no Espírito de Cristo. Todas as orações que são feitas sem o Espírito de Cristo, Deus não se importa com elas. Então você quer aprender a ser ouvido, você quer aprender como buscar bênçãos de Deus, as verdadeiras bênçãos de Deus. Você quer que as suas orações
sejam recebidas por Cristo que está lá no céu, você tem que aprender a orar como que com línguas de fogo. E é isso que o Senhor ensinou lá no Velho Testamento, ele já ensinava isso. Vocês lembram que, além de oferecer sacrifícios de animais, o que os sacerdotes no templo de Jerusalém tinham que fazer? Vocês lembram que eles tinham que acender o fogo do incenso? E o fogo do incenso, o Salmo nos ensina que o incenso que subia junto com os sacrifícios, em cheiro suave, o salmista nos ensina que representava as orações. Davi diz: suba minhas orações como incenso. O Apocalipse também mostra isso. No livro de Apocalipse, capítulo 8, as orações são representadas como o incenso que era aceso pelo sacerdote. E o que aconteceu quando os sacerdotes, filhos de Arão, tentaram oferecer fogo estranho? Que não era o fogo do altar de Deus, mas era um fogo que eles mesmos acenderam, um fogo próprio. Eles morreram e foram consumidos pelo fogo, nos ensinando que Deus não aceita orações exceto pelo fogo do altar do próprio Deus, que é o Espírito Santo. E Deus não aceita oração exceto pelo sacrifício do próprio Deus, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. Não há oração sem sacrifício do Cordeiro, e não há oração sem o fogo do incensário, que é Cristo e o Espírito. O único tipo de oração que você tem como fazer são orações de fogo. E vocês vão ver aqui depois. Então nós somos instruídos que nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. E eu vou te dizer, na minha experiência, uma das coisas mais difíceis de ensinar ao povo é que eles têm que aprender a orar. Que o povo acha que orar, eu oro do meu jeito. Orar do seu jeito é igual os filhos de Arão oferecendo fogo no incenso do jeito deles. É como Caim oferecendo o sacrifício do jeito dele. Não, ore da forma que Deus, que Cristo nos ensina. Isso é orar com língua de fogo. Isso é buscar a Deus com língua de fogo. E eu vou te dizer algo muito perigoso que se desenvolveu na igreja moderna, todo isso daqui, ó. Vocês veem aqui que os apóstolos, eles oraram a Deus, eles estavam aqui falando, clamando, louvando a Deus, né? Louvando a Deus diante daquele povo, no idioma de cada um. E a Bíblia vai nos ensinar nesse tema da importância de aprender a orar. A Bíblia vai mostrar que a qualidade da sua vida espiritual com Deus, e inclusive as respostas que você tem, depende da qualidade da sua oração e da oração produzida pelo Espírito. Nós temos na igreja moderna, há cerca de 100 anos, difundiu-se na igreja mundial a ideia de que existe uma língua espiritual que ninguém entende. É uma ideia muito difundida por aí. Isso não faz parte do presbiterianismo, não faz parte do protestantismo histórico, mas é uma ideia que se difundiu por aí, que você vai orar, as pessoas oram na igreja numa língua que ninguém entende. Se você perguntar para a pessoa o que você orou, a pessoa não sabe. Se você pedir para ser traduzido aquele idioma, enquanto a pessoa está orando, não tem ninguém para traduzir, mas você vai por aí nas igrejas, tem um monte de gente falando nessa língua e falando junto ao mesmo tempo. Essa doutrina, ela conduz as pessoas a achar que as orações mais espirituais são as orações que ninguém entende e que ela não usa a mente dela. Para pensar. Quem acredita nisso, ela ora na língua dela, ela tem as orações na língua dela, não é que não tem essa oração. Mas ela vai ter um momento que ela vai orar nessa língua que ela acha que é uma língua celestial que ninguém entende.
E na cabeça dela, no entendimento que se ensina, aquela oração é a mais espiritual de todas. Eles dizem aqui que tem que estar orando no Espírito. Se aquela oração é a mais espiritual de todas, as pessoas estão sendo levadas a pensar que a oração mais espiritual é quando você não entende. E isso se difundiu hoje no meio do cristianismo, o quê? A ideia de que quando algo é muito espiritual, não vai fazer sentido. E isso tem muitas implicações práticas. Então, por exemplo, hoje as pessoas, muitas vezes, elas acham a escola dominical. A escola dominical é algo, você vai lá, você ensina racionalmente. E muita gente acha, não, o momento que tem poder mesmo é quando eu fui naquele culto, está um monte de coisa acontecendo que ninguém entendia. Ah, me explica, não tem como explicar. Vocês estão vendo que é uma noção de que espiritualidade é oposto à razão. Quanto mais espiritual, mais louco vai ser. Isso não é bíblico. E isso está causando muito escândalo no Brasil, está atrapalhando o avanço do Evangelho. Eu moro aqui e a gente passa, tem algumas igrejas que é um monte de gente gritando nessa língua. Ao mesmo tempo, o que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse, se vocês ficarem gritando em línguas na igreja, vai entrar alguém na igreja, vai dizer que vocês estão doidos. 1 Coríntios 14, vai te chamar de doido. Se eu for lá nessa igreja e perguntar para o pastor por que você está fazendo o que Paulo proibiu de fazer, ele não vai explicar, ele vai dizer, não tem explicação, porque se tiver explicação, não tem o Espírito é assim. Que Espírito Santo é esse que fica levando as pessoas a se comportar igual doido e contrariar a Bíblia? O apóstolo Paulo disse, se não tiver tradutor, cale a tua boca. E quem não aceita isso, não me diga que é espiritual. Estão causando escândalo. Isso não é igreja evangélica. Porque a igreja evangélica, o que os evangélicos ficaram conhecidos durante a Reforma Protestante por defender? O que era evangélico? Era quem defendia a suficiência da Bíblia. E qual língua que era a missa? Se você vivesse no tempo dos reformadores, até recente, século XX, se fosse na missa, qual era a língua da missa? Era latim. E o que os evangélicos sempre disseram? Não pode rezar a missa em latim, porque Paulo mandou em orar e buscar na língua do povo. Você ia na igreja católica romana no Brasil, você não entendia o que o padre falava. Ele falava em latim. Eu quero saber por que eu vou numa igreja evangélica e eles estão imitando o Papa. E falando em línguas que ninguém entende. Parem de imitar Roma e honrem o teu nome de evangélico e defenda a Bíblia. O apóstolo Paulo e Jesus proibiram de orar em uma língua sem tradução. Isso não é ser espiritual. Eu falo isso muito triste porque eu ando por aí nessa cidade e o tempo todo eu vejo as pessoas violando o que Paulo mandou. E você vai citar 1 Coríntios 14 e os caras falam, não quero te explicar, não preciso te explicar. Então para de dizer, nós somos, eles dizem, nós somos pentecostais. Mas não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, não tinha ninguém gritando em língua desconhecida aqui, isso não é pentecostal. Aí eu vou citar Atos 2, não quer aceitar Atos 2, não quer aceitar 1 Coríntios 14 e fica causando o que no Brasil? Nós temos exemplos aí no Brasil, não estou falando de coisa isolada. Eu não perco meu tempo criticando coisa isolada. No palácio lá em Brasília, existem pseudopastores que vão para lá orar em línguas estranhas no meio de Brasília, no meio da Câmara. Foi isso que Paulo falou? Quando Pedro pregou aqui, ele converteu 3.000 almas. Como é que a gente vai converter 3.000 almas se a gente tem essa confusão toda? Seu espírito de confusão, espírito de Babel. Se você quer aprender a orar, ore com entendimento. 1 Coríntios 14, orarei com espírito, orarei com entendimento. Senão alguém vai entrar na igreja e dizer, 1 Coríntios 14, estáis todos loucos. E Paulo diz, e com razão, vão dizer que vocês estão loucos, vocês não estão obedecendo o que eu mandei.
Então, abandone essa visão de espiritualidade que você faz as coisas sem entender. E aí o negócio fica mais trabalhoso, porque você vai ter que aprender a orar. E você vai aprender que para orar você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que estudar a teologia bíblica. Você vai ter que aprender a se referir à Trindade da forma bíblica. Você vai ter que aprender o que é o sacerdócio de Cristo. Você vai ter que entender a obra da salvação. Você vai ter que entender o que é a igreja, para você orar com línguas de fogo, que é orar da forma correta. Senão você vai ter orações rasas. Sabe o que é oração rasa? É alguém que não entende a Bíblia e, portanto, não sabe falar com Deus, porque não sabe orar com o Espírito. Só ora assim: Deus abençoa meu almoço, amém. A oração do cara é essa. Oração pobre, porque não sabe como o Espírito ensinou a orar na Bíblia, porque acha que orar é só sentir e não precisa entender. Isso é fogo estranho. Isso não foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Não foi o que aconteceu. E ao longo da nossa série é isso que nós vamos estudar: qual é a forma bíblica de buscar a Deus, para que dê frutos como deu para Pedro, para que se convertam almas. Meus irmãos, isso não é protestantismo. Sabe o que é ser protestante? É ter a Bíblia como única regra de fé e prática e pregá-la com clareza, para que as pessoas entendam, para que as pessoas encontrem com Jesus. Ficar arrumando confusão não é igreja evangélica. Eu sou evangélico com muito orgulho, porque eu defendo a suficiência das Sagradas Escrituras. Eu sou protestante, eu sou reformado, eu sou presbiteriano por causa disso daqui. E nós precisamos aprender a buscar a Deus de forma clara, orando a Ele em línguas como de fogo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que Tu amas todos os povos e todas as raças. Tu amas a nós brasileiros, Tu amas os norte-americanos, Tu amas os europeus, Tu amas os africanos, Tu amas os asiáticos, Tu amas todos os continentes, todos os povos, todo o universo. Jesus pediu para Ele: ó Senhor, nos perdoe pelo escândalo que nós temos causado no Brasil, porque em vez de dar testemunho de Jesus, do reino de Cristo com clareza, nós muitas vezes obscurecemos a verdade por práticas religiosas que não foram ensinadas por Jesus. Nós não falamos isso como se apontando somente o dedo para os outros, mas porque nós mesmos queremos ver os nossos próprios erros e nos arrependermos. Senhor, queremos uma igreja em conformidade com o ensino apostólico, com o testemunho dos apóstolos, porque o testemunho dos apóstolos recebeu a aprovação de Deus naquela festa dos Pentecostes. Nos aproxime de Deus por meio de Teu Filho. No nome dele oramos. Amém.